Olá, boa tarde. Aqui quem fala é o Leão de Vlogs, seu canal de teologia e daily vlogs. E excepcionalmente hoje, seu canal de história também, de política. Calma, gente, antes de se inscrever no canal, a gente, com desculpa pra política, já fica louco. Não, calma, é só esse vídeo que eu quero falar mesmo sobre política. Talvez alguns outros mais pra frente, mas não vai ser, eu prometo que não vai ser sempre. Vou falar. Excepcionalmente eu comento, porque é um assunto que eu gosto, mas quem não gosta de política, eu aconselho assim que saia desse vídeo, mas não saia do canal e procure outros vídeos de outros assuntos aqui no canal. Tem de teologia, tem de jogo, tem de. Enfim. É mais também sobre história, nem tanto sobre política. Sem mais delonga, eu queria apresentar o assunto, no caso. Para quem tá vendo aqui no mapa, país chamado Peru, todo mundo conhece, é, motivo às vezes de deboche, né, pelo nome. É, o que aconteceu de tão especial nele para eu querer falar sobre um período específico dele? Bom, gente, hoje eu quero falar sobre uma guerrilha chamada Sendero Luminoso, que existiu no Peru, e um governo, um presidente ditador chamado Alberto Fujimori, também desse país. E vocês vão ver, durante o vídeo vocês vão acabar percebendo que tem algumas semelhanças com o caso brasileiro. Depois eu comparo um pouquinho melhor. Bom, o que aconteceu nesse país? O período que a gente quer falar, que eu quero falar, é anos 80 e 90, principalmente os anos 90. Mas eu preciso antes citar o período anterior. O que aconteceu no período anterior? O Peru vivia entre 1968 e 1980 sobre uma ditadura militar. O nome ditador Velasco. Eu não sei se ele foi o único, mas foi nesse período um regime militar parecido com o do Brasil, parecido com o da Argentina, com o do Chile. E era um. Bom, não tem muito o que falar sobre isso. Foram regimes militares na América Latina inteira e o Peru não foi exceção. O que que, o que que interessa? Na verdade, o que interessa é quando acabou esse regime, essa forma de governo. Apareceu uma guerrilha de inspiração comunista maoísta. Lembra o nome Mao Tse Tung da China, um ditador chinês, um maior genocida da história para alguns, para muitos, aliás, né? E o que acontece? Essa guerrilha, ela basicamente queria implantar, já no regime democrático do Peru, veja bem, tivemos uma guerrilha no Brasil chamada Guerrilha do Araguaia. Ela atuou durante o regime militar no Brasil. Essa do Peru, ela nasceu depois, logo em seguida, quando esse regime militar do Peru acabou. E começou a atuar no governo democrático dos anos 80. Foram dois presidentes democráticos, tentaram combater ela nos anos 80. O mandato lá é 5 anos, né, para quem não sabe. Esses 5 anos, de 80 a 85 um presidente e de 85 a 90 outro. E não conseguiam. Essa guerrilha estava crescendo, tinha fama internacional. Pensa numa Farc, talvez até mais que uma Farc, essa guerrilha. E o que acontece exatamente? Acontece que, além de ser uma guerrilha que atuava em zonas rurais, ela já estava crescendo a ponto de invadir as periferias da cidade. Aí você já começa a perceber o porquê comparar com o Brasil, o caso brasileiro. Eu não sei porquê, quando eu lembro de Lima, aqui, não o meu sobrenome, né? Lima é a capital do Peru. Nessa época, eu lembro do Rio de Janeiro.
mas lá tava ligeiramente pior. Por quê? Imagina uma cidade onde qualquer evento show, alguma coisa que tivesse um público, é, acontecesse rotineiramente atentados terroristas. Ou seja, guerrilheiros indo lá com metralhadora, atirando nas pessoas. Atentados terroristas mesmo. Parecido assim com o Estado Islâmico. Talvez não chegasse a tanto também, mas se assemelha um pouco. E o que acontecia? Lógico que a população, no geral, não ficava muito contente. Os camponeses e os indígenas até tinham alguma simpatia com esse grupo. Mas, o geral, a maior parte da população, não. E não era todos, viu, gente? Não vamos generalizar, todo camponês era a favor. Não, também. E essa guerrilha se estendendo o país inteiro, já tomava metade do país. Eu vou passar o cursor mais ou menos na região que ela chegou a tomar. Aqui, ó, desde a periferia de Lima, que é a capital do Peru, já tinha chegado na capital. Essa região central aqui do, principalmente, entendeu? Eu não baixei o mapa preciso porque eu tô sem internet aqui, e eu tô gravando na urgência, que eu pretendo gravar um outro vídeo ainda hoje. Mas enfim, é... acabou que 10 anos de guerrilha, acontecendo todas essas coisas, e o povo já tava cansado já de viver, né, nessa... Pensa no Brasil, na criminalidade. O povo cansou já de viver numa insegurança e quer mudar a situação. Mas como? Bom, aí que aparece a figura de Alberto Fujimori. Só um minuto. Então, é... Alberto, Alberto Fujimori, agora eu não sei se eu entrei no artigo certo. Eu não vou ler tudo, gente, eu só vou explicar sobre o que esse artigo fala sinteticamente. Ele tinha como aliado, um braço direito, na verdade, esse general aqui chamado Montezino, Montesinos. E só um minuto, eu vou ver quem entrou aqui em casa. Montezino era um general peruano. Não era nada. Montezino era basicamente um general peruano, de alta patente. Já tentou outras vezes dar um golpe de Estado e não conseguiu. Na verdade, não chegou a tentar. Descobriu que ele já tinha planejado uma coisa. É, e bom, aconteceu que o Alberto Fujimori, passado todo aquele caos dos anos 80 no Peru, ele foi eleito presidente no ano de 1990. E ele começou a aumentar as taxas, combater mais severamente essa guerrilha. Deixa eu ver. Eu só tenho de números aqui, eu não vou ler isso aqui. Enfim, ele começou a tentar combater essa guerrilha e chegou a combater e tal, mas tinha um pequeno porém. E daí que eu fui presidente brasileiro, o Bolsonaro, ele se propõe, né, a resolver problemas que ele não tinha apoio do Congresso, não tinha apoio dos deputados, esse Alberto Fujimori, é um presidente japonês, nacionalidade japonesa, no Peru. E o que, que ele resolve fazer em 1992, então, 5 de abril de 1992? Fechou o Congresso, fechou o parlamento peruano, tornou um ditador. Pegou, tomou para si o poder legislativo e começou a decretar leis. Qual o tipo de lei? Aqui ele já tentava passar pelo Congresso, o Congresso não deixava ser aprovado. Pacote terrorista, por exemplo. E daí para frente,
Peru praticamente se tornou uma ditadura em 92, novamente, agora civil, civil militar, e aconteciam alguns abusos. No final das contas, acabou se enfraquecendo demasiadamente essa guerrilha, que ela não apresenta riscos reais mais para o Peru, para a política, não tem mais o risco de ela tomar o poder, de implantar uma ditadura comunista, totalitária, enfim. Mas o Alberto Fujimori, ele ficou até o novembro do ano de 2000 no poder. E surgiu um grupo que é bem parecido com aqueles grupos de extermínio que existe nas Filipinas, chamado Grupo Colina, no Peru chamado Grupo Colina. Só que eles cometiam alguns abusos, né? Houve casos de crianças que foram assassinadas, enfim, aconteciam abusos. Outra coisa também que eram abusivas, juízes julgavam suspeitos de terrorismo com encapuzados, policiais também, todos encapuzados, ninguém mostrava sua identidade e virou realmente um estado de exceção. Que só foi terminar, como eu falei, no ano 2000 e não foi fácil. Ele tentou se reeleger. Sim, se reeleger por quê? Porque apesar, eu vou mudar aqui o artigo agora, porque apesar de ser um ditador, é um outro modelo de ditador chamado autoritarismo competitivo. Aqui, ó. Ele se elegeu primeiro, vamos recapitular, 1990 até 95, são 5 anos de mandato. De 95 até 2000. Em 2000 ele tentou se reeleger de novo, aí começou o fim dele. Por quê? Porque se percebeu que ele queria se manipular as eleições, coisa e tal. A Organização dos Estados Americanos percebeu, a ONU percebeu e começou aquele caos. Ele conseguiu se reeleger, só que o povo simplesmente não aceitou. Então ele decide convocar uma nova eleição, na qual ele mesmo não participaria. Ele chegou a anunciar uma nova eleição. E isso seria o fim do regime dele. O que não aconteceu de fato porque ele acabou caindo antes. O Montezino, que era o braço direito dele, acabou se envolvendo num grande escândalo de corrupção, fugiu do país. Ele também teve que fugir do país, pro Japão de novo, né? De onde é a família dele. E apresentou uma carta de renúncia, enviou uma carta de renúncia de volta pro país, que não foi aceita pelo novo Congresso. O novo Congresso preferiu fazer algo parecido com um impeachment para ele, algo como incapacidade moral, para ele nunca mais assumir a presidência, como se fosse isso. Apesar de até hoje ele ser uma grande figura na política daquele país, justamente pela vitória contra a guerrilha e pelo fim da guerra do Peru contra o Equador, que ele pôs fim. Ele, com a ajuda do governo brasileiro de Fernando Henrique Cardoso, o presidente da época, que intermediou as negociações. Gente, desculpa se eu tô sendo repetitivo, é porque eu tô sem papel, sem nada. É só o que eu estudei desses artigos aqui e alguns mais. E eu tô falando da minha cabeça mesmo. Literalmente. Enfim. E ele acabou fugindo do país, foi deposto pelo Congresso mais tarde, com uma grande festa, uma grande maioria, né? Muita gente gritando, tanto dentro do Congresso, cantando, né? Quer dizer, quanto fora, a ditadura já caiu, a ditadura já caiu, enfim. Acontece o quê? O que isso tem a ver com o Brasil? O que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. Tudo. Por quê? Muita gente quer um candidato que combata a insegurança. A insegurança pública, vamos usar termos genéricos. E de que forma? Alguns com violência. Vamos citar nomes? Bolsonaro. Sim.
Só que acontece o seguinte, se vocês pensarem bem, todo ditador surge de um momento desse, de crise moral, qualquer tipo de crise. Por exemplo, Hitler. Não estou comparando um com o outro, por favor. Eu não comparo o Hitler com o Bolsonaro. Até porque já teve gente que foi processado por causa disso. O Hitler também é um ditador totalitário, no caso, é totalmente à parte. O mais próximo dele hoje em dia seria o Kim Jong-un na Coreia do Norte. Não vem ao caso. Todo ditador, ele surge, ele emerge num momento de crise. Algumas exceções pode haver, mas geralmente é assim. Com uma grande aclamação. E o que acontece, o que eu vejo, por exemplo, com o Bolsonaro, é justamente isso. Você vê um cara assim com ideias enérgicas, radicais e coisa e tal. E tá, tudo bem. Não que ele, se ele aplicar as ideias dele, ainda assim, se ele conseguir, tem essa parte. Tudo bem, dentro de uma legitimidade democrática, ainda é possível teoricamente. Mas tudo o que ele fala precisa ser aprovado pelo Congresso. Um Congresso que, durante 30 anos que ele é deputado, não, não joga junto com ele, você entende? Então, gente, como uma pessoa governa sem um apoio do Congresso? Não tem como. Só se você simplesmente se livrar do Congresso e virar um ditador. Literalmente. Quando se fecha um Congresso, você se torna ditador. Não é a única forma que uma pessoa vira um ditador assim. Mas isso, por via de regra, é bem tradicional. No regime militar brasileiro, por exemplo, se fechou o Congresso duas vezes para se decretar lei, para o presidente decretar leis, assumir funções legislativas. E isso não é nada bom, porque pode haver excesso, coisa e tal, e sempre há, né? O que acontece também, outra parte que eu não falei, é que lá no Peru, apesar do problema já ter sido resolvido na época, ele entrou, fechou o Congresso na emergência, fundou um governo de emergência, um governo ditatorial de emergência, resolveu o problema. Mas ele, você acha que ele soltou o osso? Não, ele não soltou o osso. Ele, se ele pudesse, ele estaria até agora lá na presidência do Peru. Ele está vivo ainda. O mesmo acontece, por exemplo, com um político. Se ele resolver os problemas do Brasil com mão de ferro, você acha que ele vai o osso depois que ele resolver? Não, ele vai governar do jeito dele. Do jeito dele. O mesmo aconteceu com a Alemanha nazista. Por que eu cito o nazismo? Porque é o exemplo mais clássico de ditadura que existe. Resolveu o problema econômico da Alemanha, resolveu o problema de humilhação, mas ele soltou o osso? Não soltou. Inclusive foi capaz de criar uma guerra. Uma das funções da guerra é se manter no poder, querendo ou não. Então, gente, eu convido vocês com isso a refletir melhor assim sobre o candidato que vocês escolhem e se escolhem, aprendam a votar em parlamentares que pensam como ele, que possam ajudar ele a governar. E eu, por exemplo, não apoio o Bolsonaro, mas quem apoia aí, deixa os comentários aí embaixo falando, não, Ian, você está totalmente errado, Ian Uri está totalmente errado. Deixa, e explico por que que eu tô errado, por que que eu tô certo, por que você concorda, se gostou do vídeo. E eu acho que tá na hora de encerrar, tá meio grande esse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de ativar o sininho se não tiver opa, ativado. Se inscreva no canal, por favor, ajuda demais. Se tiver, ajuda demais, valoriza o trabalho que os YouTubers fazem, né? Enfim. Muito obrigado por assistir até aqui, se alguém aguentou assistir. Desculpa se ficou muito monótono, se ficou repetitivo. Mas é isso aí, eu vou tentar melhorar. E. Ah, tá. E também deixa aí nos comentários se tiver dica para outros vídeos sobre esse tema.
No entanto, não vou tratar sempre, justamente porque algumas pessoas podem não gostar, né? O canal não foi feito para falar de política. Mas enfim, deixa aí e deixe sua opinião. Valeu, um abraço e até mais.